pessoal, saudações tricolores, gravando hoje, quase 7 horas da manhã, porque eu vou para o Rio daqui a pouco. Estou com camisa tricolor, hoje estou sem as camisas dos clubes distintos, que voltarão, quero ver se eu pego mais algumas hoje. E vou fazer um vídeo bastante rápido. Seguinte, primeira coisa, semana que vem farei um vídeo, eu, Sérgio Pode e Ricardo Lafayette, sobre o estádio das Laranjeiras. Aliás, o motivo principal de existir o canal Leiteria do Caxi. O canal Leiteria do Caxi não existe para falar do futebol do Fluminense. Existe para falar do Fluminense. Notadamente, ele só começou a existir por causa do meu compromisso com vocês. Isso aqui está gravado em vários vídeos meus. Principalmente quando nós apresentamos em 8 de maio, nós apresentamos o diagnóstico arquitetônico. Eu falei isso, eu só me lembro desse vídeo está falado. E o meu compromisso com a torcida, o Laranjeiras 21 tem um compromisso, da torcida saber, junto com a imprensa, tudo o que nós fazemos. A nossa satisfação tem que ser dada para a torcida. Isso está gravado em vários vídeos meus. E eu cumpri todas as minhas palavras. No dia que nós apresentamos para a imprensa, antes da imprensa ver, estava no YouTube, que eu de dentro do auditório dei o start para todo mundo ver. Então o canal existe para isso. Além disso, o Estatuto do Fluminense, artigo 1º, escrito por Oscar Cox, que eu tenho cópia, um dia eu quero fazer um vídeo só sobre essas coisas do Fluminense. Diz que o Fluminense tem como objetivo uma agremiação atlética, porque não existia, ninguém falava esportivo, que tinha como obrigação desenvolver junto aos seus associados todos, TODOS, todos os esportes atléticos. Naquela época não existia essas coisas que a gente fala hoje em dia, esporte olímpico, polo aquático, nada disso. E era todos os esportes atléticos, com um ênfase maior no futebol. Isso está no artigo 1º do Estatuto do Fluminense. Tá? Então, meu compromisso sempre foi esse. E eu sempre costumo falar, quando as pessoas falam, só tem que falar do futebol, ou vem querer pautar, que é meio ridículo. Nunca ninguém me pautou. Eu, com 5 anos, ninguém me pautava nada. Eu obedecia meus pais. A pautar, mudar a minha opinião, mudar o que eu estou me propondo, jamais. Quem mudava o que eu estava propondo era eu, quando eu via que estava fazendo coisa errada. Então, eu sempre falo isso, que um tricolor que só gosta de polo aquático, só gosta de basquete, só gosta de futebol, só gosta do clube, ele é um tricolor com download incompleto. Quem é tricolor de verdade tem um download completo. Falou de Fluminense, o cara está feliz da vida. Então, eu vou fazer um sócio. Quem quiser ver uma live espetacular que aconteceu na quarta-feira passada, é só entrar no canal Resenha de Primeira, com o Sérgio Pode e o Ricardo Lafayette. O Ricardo Lafayette dá um show de colocações sobre tombamento, porque ele é assessor legislativo. Vocês vão conhecer o Ricardo falando aqui no próximo vídeo. Ele é muito capaz no que ele fala. Então, eu e o Ricardo, inclusive, temos o desvio de conhecimento onde os outros não têm, que é patrocínio, leis de incentivo, tombamento, patrimônio histórico, legislação. O Lafayette é espetacular nisso. Vale a pena ver essa live, que eu vou, inclusive, pedir autorização aos donos do canal para colocar algumas partes aqui no próximo Leiteria. Mas a semana que vem eu quero mostrar o vídeo. Nós queremos fazer uma live para nós mostrarmos o vídeo do estádio. Nós vamos mostrar o vídeo do estádio. Nós temos alguns, mas vamos mostrar um que eu mostrei para o pessoal daqui, que eu sorteei até algumas pessoas, mostrei para o Preste, mostrei para alguns tricolores. E mostrei para a mídia independente, o Netflix, o Panorama Esportivo, esse Panorama Tricolor. Eles viram esses vídeos. E além de alguns amigos meus, óbvio. Inclusive, um amigo que eu fixei no último vídeo, eu fixei o post dele, o comentário dele, está fixado lá. Leiam tudo. Porque foi um post que falaram que era político. E o Serex, esse que eu fixei a imagem, é um amigo de longa data. Churrasqueiro de primeira. Nós fomos, acho que nós nos acompanhamos desde o Orkut. já fui a 2 ou 3 churrascos no condomínio dele. E ele conhece o projeto. Para eles eu mostrei. Meu grupo de Orkut, todo mundo já viu o projeto.
Só em 2021 foram 3 lugares que a gente se reuniu para fazer churrasco e eu levei o projeto. E a gente discutiu. Então, o Serex, inclusive, é tio do Pedro Queixada. Pedro que está no Flamengo, era do Flu, é tio dele. Mas leiam lá, o Serex é um amigão. Leiam quem é o Kaique e leiam como é que ele responde por último para mim. Vê a nossa amizade, que independe de vieses, independe do que nós pensamos. Eu quis colocar porque esse me conhece, eu o conheço. Não coloquei lá. Agora vamos falar do ontem, do Fla-Flu. Do Fla-Flu não, desculpa. Quero falar ainda do Fla-Flu. O Fla-Flu, no Campeonato Carioca, o Fluminense deu uma mancada terrível naquele segundo jogo, quando no primeiro jogo da final, o Flamengo primeiro abriu para os próprios sócios, depois sacaneou a gente, disse que estava com defeito. Aí ficou aquele Fla-Flu que a gente estava com 10 mil pessoas e eles com 50. Aí reclamaram, aí o Fluminense fez igualzinho, abriu para todo mundo na mesma hora. Aí eles ficaram maiores do que a gente. Esse Fla-Flu agora, de domingo, que é o clássico mais importante do Brasil. Mas nesse momento é mesmo, porque o Flamengo tem essa rixa já de o Flamengo não ganhar da gente há 6, 7 jogos. O Flamengo está perdendo em tudo. Semana passada foram 2 cacetes que eles levaram do Sub-20, Sub-15 e Sub-11, Sub-13. E o Fluminense, ontem, não vou nem falar de ontem, o Fluminense me abre com 48 horas de antecedência para o sócio futebol. Venderam 9 mil ingressos. Essa torcidinha, que eu chamo de torcidinha, é que aparece aqui no Leiteria, que aparece quando o Sérgio pode, quando o Ricardo Lafayette, quando a gente aparece para defender o projeto de restauro da Laranjeiras. O restauro de Laranjeiras é uma coisa... Aí vem, isso vai apequenar o clube, vai matar o sócio-torcedor. Que sócio-torcedor, sócio-futebol que vai matar? Nós temos o maior clássico do Brasil, um jogo que está com uma escrita violenta, que a gente está sacaneando o Flamengo direto, em tudo que é categoria. E a gente vende 9 mil ingressos. Não enche Laranjeiras. E alguém acha que o sócio-futebol vai ser prejudicado, por exemplo, quando acontecer um Fluminense e Avaí? Vai tolar e lotar, não vai crescer o esporte. A gente passa a ter vários locais de faturamento, arena para shows. Não, vai. Então, isso é que dá uma tristeza da pessoa míope. Uma pessoa que olha e não vê. É o que eu sempre falo, é aquele menino que vai numa festa que tem mágico, e aquele mágico faz aquelas mágicas antigas dos anos 50 do século passado, que quando eu era menininho eu via, achava aquilo o máximo, que é botar água dentro do jornal, abrir o jornal, não tem nada. Quer dizer, essa torcidinha, ela olha e não vê. Todo mundo sabe como é que a mágica é feita, mas a criançada não vê, está olhando e não está vendo. Então, é a mesma coisa disso. Ela vai apequenar o quê? Vai apequenar, a gente vai parar de ter prejuízo de 300 mil reais. Vai apequenar, por que a gente não tem dinheiro para fazer isso? Não é, pô? O Fluminense não gasta dinheiro para fazer isso. Para isso que a gente está propondo. Então, vocês vão ver o projeto do Fluminense. Eu gostaria de falar, depois vocês depois dessem um feedback. Então, vocês gostariam ou não de ver o que vocês vão ver. De ter o que vocês vão ver. Agora vamos falar de ontem. Ridículo, né? Você está feliz? Não. Foi um jogo de time profissional jogando nas férias contra um time de society de clube. Porra, se não fosse aquela falha ridícula do Fábio, mais uma, que o Fábio também erra. O Fábio erra como todos os goleiros erram. Ele é muito bom goleiro? É. É muito experiente? Porra, claro, com mais de 25 anos jogando, 25 não, com 23 anos jogando no time profissional, é óbvio que o cara tem uma experiência fabulosa. Mas ontem teve uma falha de futebol society. Ameaçou sair, ficou olhando. A bola entrou. Foi um jogo ridículo. Sabe que para mim o melhor jogador do Fluminense ontem? William Bigode. Podem falar o que quiser do William Bigode, inclusive eu, que acho que foi uma contratação que eu achava que ia ser boa e foi uma porcaria até o momento. Mas ontem, na minha opinião, ele foi o melhor jogador do Fluminense. Apareceu em tudo que foi lado de campo, participou de mais da metade dos gols, deu 3 ou 4 assistências e fez um gol. Foi bom porque o Matheus Martins fez 3 gols. Isso foi bom. Foi bom porque o Cano aumentou a artilharia dele esse ano em competições oficiais, porque o jogo é oficial. Foi bom porque o Fluminense escreveu o nome dele de alguma maneira num torneio internacional,
como a maior goleada desse torneio, não sei nem se deve ser uma das maiores também de toda a América Latina, de todos os tempos. Mas, e a grande surpresa foi o outro time fazer 4-0. E o Júnior Barranquilla perdeu um pênalti. Porque o segundo tempo inteiro eu vi no Júnior Barranquilla, estava lá tentando torcer, mas com 1 minuto os caras fazem 3, pô. E o que é mais triste é que nós saímos da Libertadores, falando a verdade, sem passar pano. Eu não sou obrigado a passar pano para ninguém. E eu não passo. E quando eu gosto de um jogador, eu falo que gosto. Mas se ele jogar mal, eu acho que ele tá uma merda. Por exemplo, o Iago. Eu gosto muito do Iago. No último vídeo eu falei que o Iago não está produzindo o que eu gostaria que ele produzisse, que eu esperava que ele produzisse quando jogasse na ala. Não está produzindo. Isso eu falei. E eu gosto do Iago. O Fluminense saiu da Libertadores por um monte de merdas. Mas o motivo principal foi a falha do Fábio contra o Olímpia. Ah, mas ele pegou um pênalti. Tudo bem, um goleiro pode pegar um pênalti. E outra coisa, se ele tivesse pegado ou não o pênalti, ninguém pode dizer que o Fluminense não teria ido para frente. Teria empatado e ia jogar a vida contra o Olímpia. Contra o Milionários ele passou por cima, empatava lá, porque teria empatado. Ganhou de 2-1. Se ele leva o gol de pênalti, poderia ter virado para 3-2, mas o Fluminense teria feito gol e perdeu muito gol naquele jogo. No segundo tempo, o Fluminense mudou, o Abel mudou o time, perdeu muito tempo. Mas aquele gol que o Fábio deu, ele só faltou fazer o gol. Aquele gol nos tirou. Mesmo a gente sendo roubado com um gol lícito lá contra o Olímpia, que não foi dado. Mas o fato real que aconteceu foi o gol que ele deu. E saímos da Libertadores, da Sul-Americana, porque o grande ídolo do time, meu ídolo, o Fred, me perde um pênalti aos 58 minutos, aos 50 minutos do segundo tempo. Quer dizer, nós saímos de 2 Copas por erros nossos. E com relação a pênalti, quero até aproveitar e falar isso. Anteontem teve Fluminense e Vasco pela Copa Brasil Sub-17. Foi decidido nos pênaltis e nós perdemos. Existe uma coisa muito séria no Brasil. O jogador de futebol, falei isso há uns 2 vídeos atrás, o jogador de futebol é um jogador intelectualmente mais... A palavra tem que ser uma palavra bem escolhida. É um jogador menos desenvolvido intelectualmente. Não sei se assim tá bom, mas vocês vão me entender. Você pega um jogador de vôlei, parece que ele tem um QI maior, ele consegue entender as coisas melhor, tem mais cognição. Idem para o pessoal do basquete. Idem para o pessoal do polo aquático. Não sei se isso aí tem a ver com educação que eu falo é educação acadêmica. Não sei se é isso. Mas existe uma coisa que é culpa exclusiva das comissões técnicas do Brasil. Se alguém aqui que tenha jogado esporte olímpico, no meu caso eu joguei. Foram 10 anos jogando, sendo federado. E pelo menos 2 anos federado no futebol. Então eu posso falar com domínio do que eu estou falando. E tem exemplos. Por exemplo, no basquete da Hortência e do Oscar. No vôlei, vários exemplos. O Bernardinho, Renan, e esse pessoal que treina agora, que joga, que foi campeão olímpico, André Negão, esses caras todos. O vôlei e o basquete tem uma diferença. Estou falando do vôlei profissional, o vôlei classe A, o vôlei da Liga Nacional Brasil masculina. O campeão agora, se não me engano, foi o Cruzeiro. O Cruzeiro vai jogar contra o Sesc São Paulo, por exemplo. Eles chegam, é claro que eles não chegam num dia para jogar. Eles chegam de avião, porque são caras grandes pra cacete, não vão de ônibus. O feminino vai de ônibus. Anda de ônibus pelo Brasil inteiro. Ônibus leito. Mas eles pegam o avião, chegam lá, o jogo é na quarta-feira, às 9 horas da noite. Eles chegam na terça-feira de noite. Vão pro hotel, dormem. No dia seguinte, de manhã, 10 horas da manhã, os caras estão treinando. Isso também vale para o basquete. O cara vai treinar. Campeonato mundial, o cara treina no dia do jogo. Campeonato mundial, o cara treina no dia do jogo. É um treino técnico. É um treino de fundamento. Isso, aonde eu cheguei é onde eu queria chegar. Você vai para um treinamento de vôlei e um treinamento de basquete, natação é um pouco diferente, mas ainda assim faz a mesma coisa. Você tem o coletivo, claro, você tem que ter o coletivo para treinar a jogada, para treinar movimentações, para treinar a defesa. Depois que você termina isso,
uma parte do time vai treinar só defesa, só saída de bola, com a comissão técnica. E a outra parte, por exemplo, Oscar e a Hortência, o exemplo do Oscar e da Hortência, eles treinam fundamento, o vôlei. O cara fica treinando recepção, e o cara que fica cortando fica treinando cortado, o cara fica treinando saque. Mas treina quantos saques? 5? Não, o cara dá mais de 50 saques, pô. Saque viagem, saque colocado, saque sem peso, saque com peso. É assim. O cara fica pegando recepção para tentar jogar no levantador, porque é isso que eles fazem. E cada bomba o cara consegue salvar e jogar no levantador, para o levantador levantar bonitinho. Isso é treino de fundamento. O cara fica 1 hora treinando esse negócio sem parar. É só porrada o tempo todo. A Hortência contou isso, está em vídeo. Isso está em vídeo. A Hortência e o Oscar. O Oscar, se alguém quiser ver, é só entrar no Hall da Fama do basquetebol, ele falando no inglês perfeito, espetacular, com o Larry Bird de padrinho dele, e na plateia só as grandes figuras da NBA. E eu não gosto do Oscar, hein? O Oscar é um cara meio esquisito. E eu conheço o Oscar. O Oscar me deu camisas autografadas quando ele jogava no Bandeirantes para dar para minha família. Camiseta de jogo do Bandeirantes. O Oscar conta a história dele. E a Hortência contou uma vez que ela saiu ela saía e ela batia no mínimo 150 lance livres. No mínimo 150 lance livres. Ela ia para lá e ficava batendo 150 lance livres, sem errar. Aí fizeram uma aposta com ela que ela batia 100 sem errar. Ela parou em 300 e não tinha errado os 300 lance livres. Isso está em vídeo gravado. E o Oscar conheceu a esposa dele e casou com a esposa dele por isso. Ele estava voltando à contusão, então ele ia treinar, arremessar a bola. Ele fala isso na NBA. Eu arremessava 200, 300 bolas e minha esposa apanhando para mim. Eu falei assim, pô, eu tenho que casar com esse pegador de bola, com essa máquina. Ele chama de máquina. Que nem aquela máquina de bola de tênis. Ele chamou a mulher dele daquela máquina de bola de basquete para devolver para ele arremessar. Então treina fundamento. O jogador de futebol não treina esta merda. Quem já viu? Eu já cansei de... cansei de ver. E eu via quando eu joguei no Vasco. Terminava o treino, o cara batia 3 faltas. O Deco, por exemplo, depois do rachão, ele treina lá pronto, que é um rachão, um society, dentro do campo reduzido, ele batia 5, 6 faltas com o Berna no gol, com o Cavalieri no gol, ele e mais uns 2 batendo falta, o Sobis, cada um batia 5 faltas e ia embora. O Zico batia muita falta. Não treinava 50 faltas, mas batia umas 15, 20. Todo dia botava aquela barreira com aqueles caras em pé, de lata, e ficava batendo. E quando o Zico pegava uma bola para bater, quem é tricolor e tem a minha idade sabe assim, puta, vai ser foda. O cara bate pra caramba. O jogador de futebol não treina fundamento. Aí você vai para uns pênaltis, o cara bate um pênalti na lua, bate no meio do gol, dá o canto pro goleiro e bate onde o goleiro tá vendo que ele vai bater ali. Bate levinho. Pênalti, meu amigo, só tem um lugar para bater. 2. Pênalti. Eu tô falando como goleiro. Pênalti só tem 2 lugares para bater. Ou você bate no alto, no canto, escolhe um canto e bate no alto. Quando eu falo bater no alto, é bater acima de 1,80 m de altura. Bate acima de 1,70 m. O goleiro não vai pegar. Nenhum goleiro no mundo pega. Ou então bate com força rasteiro no cantinho. Também não pega. Agora, tudo que o goleiro deseja é que você dê o canto para ele e bata a meia altura. Aí ele vai pegar. Ele tem grande chance de acertar o canto, ele tem mais chance de pegar do que o cara de fazer. E pênalti não se bate levinho. Pênalti é um canhão. E eu sempre dou esse exemplo. Já coloquei aqui no Leiteria esse pênalti. É só entrar no YouTube, procurar pênalti batido por Ortiz, goleiro do Atlético Mineiro. Quando não existia o Rogério Ceni, nem o Chilaver, aquele goleiro do Paraguai que batia falta e pênalti pra caramba, quem batia pênalti no Atlético Mineiro era um goleiro chamado Ortiz, uruguai. Não sei nem se ele está vivo. Então, o Ortiz, ele treinava isso, era um goleiro paraguaio com cabelo louro, aqui assim, parece um índio com aquela faixa branca aqui na cabeça. Ele só batia de uma maneira, normalmente no canto esquerdo do goleiro, lá na gaveta. E era um canhão. Ele batia e saía correndo voltando pro gol, nem comemorava. Então, é assim que tem que ser um pênalti. A gente via aquela disputa de pênalti do Fluminense, os 2 piores zagueiros daquele jogo bateram um pênalti errado. Então não pode. Vamos falar do jogo de ontem, foi isso. Foi bom para o Fluminense ganhar uma moral, para o Matheus Martins, que é muito bom jogador, desenvolver, foi sem pressão, ele fez 3 gols. O William Bigode, de repente, ontem que jogou bem, de repente melhora, ele passa a ser um jogador útil, que é o que eu sempre falei, que ele não vai ser nenhum craque, não vai ser titular, mas vai ser um jogador útil. Ontem ele foi, mas ontem também o adversário era para ser. E agora é o Flamengo. O Flamengo, como é que vai ser o jogo? O Flamengo não tem... Você não pode dizer como é que vai ser, como é que vai ser o jogo. É sempre um jogo duro. Sempre é um jogo duro. A gente pega um clássico,
Outro time pode estar muito mal, mas é um clássico, é sempre muito duro. Pode acontecer qualquer resultado, e é normal acontecer qualquer resultado. Ah, o Botafogo está mal, o Fluminense está muito bem, aí perde o Botafogo, é clássico. O Vasco está horrível e o Flamengo está campeão mundial. Aí perde, o Vasco vai jogando o Flamengo 2-0, 3-1. Porra, perdemos pro Vasco. Não, ninguém fala perdemos pro Vasco. É um clássico. Antigamente você podia incluir aí o América e o Bangu. Agora não. Agora se perder pro América ou pro Bangu é uma zebra. Mas é isso. Vamos aguardar a semana que vem. Eu vou ter camisas novas para mostrar. E vou mostrar o vídeo do estádio. Eu, Sérgio, que vocês vão adorar, tenho certeza disso. E não é o projeto definitivo, mas é a ideia principal. Falou? Saudações tricolores, bom final de semana, todo mundo sextando bem. E todo mundo de dedos cruzados para a gente conseguir um bom resultado na nossa goleada histórica de 1-0. De repente o John Kennedy vai estar no banco, pode entrar e fazer o dele.